Nem com 1 ano de entrega você compra esse carro aí, riu o empresário em frente à concessionária de luxo. O que ele não sabia era que o motoboy carregava na mochila algo que mudaria tudo. Em poucos segundos, a arrogância deu lugar ao silêncio, e ninguém mais tinha coragem de fazer piada. A noite descia pesada sobre a cidade, quando Rafael estacionou sua motocicleta diante do edifício espelhado. O capacete ainda quente nas mãos, ele observou o reflexo distorcido de si mesmo na fachada de vidro fumê. 32 anos, uniforme surrado, bolsa térmica nas costas, mais uma entrega, mais uma noite, mais um edifício onde ele seria invisível. O interfone crepitou com impaciência. Uma voz cortante ordenou que subisse ao 32º andar, escritório executivo, porta dupla ao fundo do corredor. Rafael ajeitou a bolsa e entrou. O elevador privativo tinha piso de mármore e espelhos em 3 lados. Ele evitou olhar para a própria imagem. Preferia não ver o cansaço acumulado, as marcas de 15 horas diárias sobre 2 rodas. Quando as portas se abriram, o luxo o atingiu como uma bofetada silenciosa. Tapete persa, lustres de cristal, quadros abstratos nas paredes. O ar-condicionado mantinha a temperatura artificialmente perfeita, como se ali dentro o mundo real não pudesse tocar. Ao fundo, através de portas entreabertas de madeira nobre, vinham risos masculinos, vozes embriagadas de autoconfiança. Rafael bateu de leve. Ninguém respondeu. Bateu novamente, um pouco mais forte. Uma voz trovejou lá de dentro, ordenando que entrasse logo. Ele empurrou a porta pesada e deparou-se com uma cena que o fez sentir ainda menor. 8 homens de terno impecável dispostos em volta de uma mesa comprida, copos de uísque espalhados, charutos acesos, sorrisos largos de quem já decidiu o destino do mundo antes mesmo do jantar. No centro, presidindo a mesa como um monarca, estava Marcelo Tavares, empresário conhecido, dono de uma rede de concessionárias que dominava 3 estados. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, relógio que custava mais que um carro popular, aliança de ouro maciço, refletindo a luz amarelada dos lustres. Seus olhos eram pequenos e astutos, perpetuamente entreabertos como os de um predador avaliando a presa. Finalmente, disse Marcelo, sem olhar diretamente para Rafael. Põe aí na mesa lateral e pega o troco no envelope. Rafael caminhou com cuidado entre as cadeiras, depositou a caixa térmica onde indicado. Mas quando pegou o envelope, sentiu que estava vazio. Olhou para dentro, confirmou. Nada. Com licença, senhor, disse com voz baixa. O envelope está vazio. Os risos cessaram. Marcelo ergueu a sobrancelha, fingindo surpresa. Vazio? Impossível. Fez um gesto largo com a mão. Deve ter caído alguma coisa. Procura aí embaixo. Rafael sentiu o sangue subir, mas engoliu a humilhação. Abaixou-se e vasculhou sob a mesa. Nada. Enquanto isso, ouviu os sussurros maliciosos, as risadinhas contidas. Estava sendo testado, humilhado por diversão. Não tem nada aqui, senhor, disse ao levantar-se. Marcelo recostou-se na cadeira, girou o copo de uísque entre os dedos. Sabe de uma coisa? Esquece o troco. Tenho uma proposta melhor para você. O tom era de deboche mal disfarçado. Você conhece aquela Kombi enferrujada que fica nos fundos do meu galpão? Rafael não conhecia, mas assentiu por instinto. Aquela lata velha está lá há anos. Não serve para nada, só ocupa espaço. Tô pensando em vender. Quanto você acha que vale? Uns R$ 500? Um dos homens à mesa riu alto. 500? Aquela sucata não vale nem 100. Marcelo sorriu, saboreando o momento. Então tá decidido. R$ 100 pela Kombi. Mas aqui vai a brincadeira, meu amigo. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Se você conseguir comprar aquela lata até domingo que vem, 7 dias a partir de hoje, eu te dou de presente uma BMW 0 km. Modelo topo de linha, está na vitrine da minha loja principal. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa maldosa. Os homens aguardavam a reação de Rafael, ansiosos pelo espetáculo da humilhação completa. Afinal,
Como um motoboy que mal ganhava 2 salários mínimos poderia reunir dinheiro até para comprar uma sucata. Quantos quilômetros tem essa BMW? Perguntou Rafael, a voz neutra. A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Ele esperava vergonha, gaguejo, talvez uma recusa envergonhada. Não uma pergunta técnica. 0. Acabou de chegar. 180 mil reais de tabela. E o senhor dá ela de graça se eu comprar a Kombi. Se você conseguir, Marcelo enfatizou, comprar aquela lata velha até domingo, 7 dias, ela é sua. Mas tem que ser compra mesmo. Dinheiro na mão, nota fiscal. Tudo certinho. Ele olhou para os amigos buscando cumplicidade. Que tal? Aceita a brincadeira? Rafael permaneceu imóvel por longos segundos. Seu rosto não revelava nada. Então, lentamente, deslizou a bolsa térmica das costas e a depositou sobre a mesa, entre os copos de uísque e os cinzeiros. O movimento foi tão deliberado, tão carregado de intenção, que os risos morreram instantaneamente. Ele abriu o zíper com calma. O som ecoou no silêncio súbito como um trovão distante. De dentro, sacou não comida ou documentos banais, mas um envelope pardo, grosso, amarrado com barbante vermelho. Depositou-o sobre a mesa com um som seco. Marcelo franziu a testa. O que é isso? Minha resposta, disse Rafael. Pela primeira vez, sua voz tinha firmeza. Eu aceito. Um dos homens, curioso, estendeu a mão para o envelope. Rafael foi mais rápido, colocando a palma sobre ele. Isso aqui fica comigo até domingo, mas podem ver o que está escrito do lado de fora. No envelope, com letra caprichada, estava escrito: título de capitalização vencido, valor resgatável após verificação bancária. E uma data, 20 anos atrás. O empresário mais jovem à mesa, um advogado chamado Gustavo, ajustou os óculos. Título de capitalização. Isso existe ainda? Existe, respondeu Rafael. Meu pai comprou quando eu era criança. Ele morreu sem resgatar. Ficou guardado. Marcelo deu de ombros, tentando recuperar o controle da situação. E daí? Isso aí não deve valer nem R$1.000 depois de 20 anos. Talvez, mas é o que eu tenho. Rafael encarou Marcelo diretamente pela primeira vez. O senhor vai mesmo cumprir se eu conseguir? A provocação na voz do motoboy, ainda que sutil, não passou despercebida. Marcelo sentiu o desafio. Sua vaidade ferida exigia a resposta. Claro que vou cumprir. Não sou eu quem vai ficar feio nessa história. Ele se levantou, caminhou até um móvel no canto da sala, puxou uma gaveta e tirou um papel timbrado. Quer por escrito? Sem problema. Sentou-se e começou a escrever com caneta de ouro. A sala inteira observava em silêncio. Quando terminou, leu em voz alta. Eu, Marcelo Tavares, proprietário da Tavares Motors, comprometo-me a doar o veículo BMW, modelo 540i, ano 2024, 0 km, ao portador deste documento, caso o mesmo consiga adquirir, mediante compra regular, o veículo Kombi, placa XXX 234, de minha propriedade, até o dia tal, às 23h59. Assinado, datado, com 2 testemunhas. Ele assinou com floreio e empurrou o papel para Rafael. Testemunhas! 2 homens se levantaram imediatamente. Assinaram sem hesitar, achando tudo parte de uma piada elaborada. Rafael dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso interno do uniforme. Até domingo, então. Até domingo! Repetiu Marcelo, já erguendo o copo novamente. Pode ir! E não esquece de devolver a bolsa térmica vazia. Rafael pegou a bolsa, virou-se e saiu. Mas antes de fechar a porta, ouviu a explosão de gargalhadas, comentários maldosos sobre ingenuidade, pobreza e ilusões. A porta pesada abafou os sons, mas não o peso do desprezo. No elevador, descendo sozinho, Rafael encostou a cabeça no espelho frio. As mãos tremiam levemente. Não de medo, de raiva contida e de algo mais, determinação. Quando chegou em casa, passava da meia-noite. O apartamento minúsculo, alugado, cheirava a mofo e comida requentada. Ele jogou o capacete sobre a cama estreita, sentou-se à mesinha da cozinha e abriu o envelope pardo.
Dentro, o título de capitalização original, amarelado pelo tempo, com o nome do pai em letra cursiva elegante, Cláudio Mendes da Silva, morto há 12 anos de infarto fulminante, aos 43. Rafael nunca havia tentado resgatar aquilo. Primeiro porque não sabia como. Depois, porque tinha medo de descobrir que não valia nada e perder até aquela lembrança simbólica do pai. Mas agora não havia escolha. Pegou o celular, pesquisou até achar o nome do banco emissor. Muitas instituições tinham mudado de nome, se fundido, desaparecido. Levou quase 2 horas até encontrar uma referência. O banco original fora incorporado por um grande conglomerado financeiro. Havia um protocolo online para resgates de títulos antigos. Na manhã seguinte, segunda-feira, Rafael acordou às 5, como sempre, mas em vez de pegar a moto, pegou 2 ônibus até a agência central do banco. Chegou às 7, quando as portas ainda estavam fechadas. Ficou esperando o envelope sob o braço. Quando a gerente chegou, uma mulher de meia idade chamada Sônia, ele a abordou educadamente. Explicou a situação. Ela examinou o documento com ceticismo. Isso aqui tem 20 anos, disse. Precisa verificar se ainda tem valor. Quanto tempo demora? Uns 15 dias úteis. Não tenho 15 dias. Preciso até domingo. Sônia riu, sem maldade. Filho, o banco não funciona assim. Tem protocolos, análises, departamentos. Rafael respirou fundo. Contou a história toda. A aposta, a humilhação, o prazo. Sônia ouviu em silêncio, e quando ele terminou, algo mudou em seu rosto. Você está falando do Marcelo Tavares? Conhece? Todo mundo conhece. Ele já humilhou tanta gente. Ela mordeu o lábio, pensativa. Vou tentar agilizar, mas não prometo nada. Rafael passou o dia inteiro trabalhando, mas a cada intervalo ligava para a agência. Nada. Na terça-feira, mais ligações. Quarta-feira, finalmente Sônia o chamou pessoalmente. Tenho uma notícia boa e uma ruim, disse ao telefone. A boa, o título vale sim. Com correções e juros, são R$17.400. A ruim, para liberar, você precisa de 3 documentos comprobatórios de vínculo com o titular original. Certidão de nascimento não basta. Que documentos? Declaração de imposto de renda conjunta, comprovante de endereço conjunto ou reconhecimento de firma de herdeiro registrado em cartório com 2 testemunhas que conheceram seu pai. Rafael sentiu o chão desabar. Ele tinha só a certidão de nascimento. A mãe morrera no parto. O pai nunca declarara imposto de renda, vivia de bicos. Endereço conjunto? Moravam de favor na casa da avó. Não tenho nada disso. Sônia suspirou. Então não posso liberar. Sinto muito. Rafael desligou, sentou-se no meio-fio. A cidade fervia ao redor, indiferente. 5 dias restavam, e a primeira barreira parecia intransponível. Foi então que lembrou de Dona Lourdes, vizinha da avó, costureira aposentada, que morava no mesmo bairro há 50 anos. Ela conhecera o pai de Rafael desde criança. Poderia servir como testemunha. Pegou a moto e atravessou a cidade. Encontrou Dona Lourdes regando as plantas no quintal minúsculo. Quando explicou a situação, os olhos dela brilharam. Seu pai era um bom homem, disse. Claro que eu assino, mas você vai precisar de mais uma testemunha. Quem mais conhecia ele? Dona Lourdes pensou. Seu Joaquim. Trabalhavam juntos na construção civil, mas ele se mudou. Acho que foi para o interior. Rafael conseguiu o número com a filha de Joaquim. Ligou, explicou tudo. O velho, já com 70 e poucos anos, concordou em voltar, mas só conseguiria na sexta-feira. Não dá para ser antes? Filho, eu tô a 400 quilômetros, tenho consulta médica quinta. Sexta eu pego o ônibus das 6 da manhã, chego meio-dia. Rafael agradeceu, desligou. 2 dias de espera. Menos de 48 horas para o prazo final. A pressão aumentava. Na quinta-feira à noite, quando estava prestes a dormir, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu. Rafael? A voz era jovem, masculina. Meu nome é Gustavo.
A gente se viu na segunda-feira, no escritório do Marcelo. Rafael reconheceu o advogado. O que quer? Olha, sei que vai parecer estranho, mas eu não achei certa aquela brincadeira. Foi humilhação gratuita. Ele fez uma pausa. Tô ligando para te avisar. O Marcelo descobriu que você está tentando resgatar um título. Ele tem contatos no banco. Vai tentar bloquear. Como? Ele vai alegar que o título pode ter sido falsificado, pedir investigação. Isso congela tudo por 30 dias. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele pode fazer isso? Legalmente? Não. Mas ele tem influência. Já vi ele fazer coisa pior. Por que está me contando? Gustavo suspirou. Porque eu também já fui humilhado por ele. Anos atrás, quando eu era estagiário. Ele gosta de esmagar quem está embaixo. Acho que está na hora de alguém revidar. O que eu faço? Antecipa, leva as testemunhas amanhã cedo, antes que ele consiga agir, e tenta registrar tudo oficialmente com protocolo. Assim fica mais difícil contestar depois. Na sexta-feira, Rafael levantou às 4 da manhã, pegou Dona Lourdes às 5h30, foram juntos à rodoviária buscar seu Joaquim. O ônibus atrasou. Chegou 12h15. Correram para o cartório. Fila enorme. Esperaram quase 2 horas. Quando finalmente foram atendidos, a tabeliã examinou os documentos, fez perguntas, datilografou a declaração. 3 horas da tarde, quando tudo ficou pronto. Rafael correu para o banco. Sônia o esperava. Marcelo Tavares ligou aqui hoje de manhã, disse ela em voz baixa. Pediu para eu não liberar nada até segunda. Disse que havia suspeita de fraude. E você? Eu disse que, sem ordem judicial, eu libero o que for legítimo. Ela sorriu pela primeira vez. Documentação completa? Rafael entregou. Sônia verificou tudo, carimbou, digitou no sistema. Liberado. Você quer transferência ou cheque? Quanto tempo demora a transferência? 2 dias úteis. E cheque? É instantâneo, mas precisa descontar. Então, cheque. Ela preencheu, assinou, entregou. Rafael saiu do banco com R$17.400 em papel. Tinha menos de 50 horas. Agora vinha a segunda parte. Comprar a Kombi. Mas como encontrar Marcelo um sábado à tarde? Ligou para o número das concessionárias. Uma secretária atendeu, disse que ele não estava. Rafael insistiu. É sobre a Kombi. Que Kombi? A dos fundos do galpão. Ele fez uma aposta comigo. Silêncio. Depois, espera aí. Transferiram a ligação. A voz que atendeu era fria, mecânica. Marcelo Tavares. É Rafael. Vim comprar a Kombi. Risada curta. Você está falando sério? Conseguiu o dinheiro? Consegui. Onde posso encontrar o senhor? Hoje não, só na segunda. A aposta é até domingo. Então, problema seu, não trabalho no fim de semana. O senhor prometeu, tem documento assinado. E eu vou cumprir, mas no meu tempo. Segunda-feira, 8 da manhã, na concessionária principal. Segunda não entra no prazo. Você que acha. E desligou. Rafael sentiu o mundo desabar novamente. Marcelo estava deliberadamente fugindo, manipulando o tempo. Era a quinta reviravolta. O antagonista impunha novas barreiras, mas Rafael não desistiria. Ligou para Gustavo. Explicou. O advogado pensou rápido. Vou mandar uma notificação extrajudicial agora mesmo, por e-mail e WhatsApp, exigindo que ele cumpra o acordo até domingo. Se ele não cumprir, fica caracterizada má-fé. Isso resolve? Não resolve, mas pressiona e guarda isso. Qualquer contato que você tiver com ele, grava. Grava tudo. No sábado, Rafael foi até o galpão onde ficava a Kombi. Os portões estavam fechados. Vizinhos disseram que só abria de segunda a sexta. Ele fotografou tudo. A placa do local, o endereço, a Kombi enferrujada visível através das grades. Tentou ligar para Marcelo novamente. Não atendeu. Mandou mensagem. Visualizou, não respondeu. A tensão escalava. Faltavam menos de 30 horas. Domingo amanheceu pesado. Rafael mal dormira. Saiu de casa às 7, foi novamente ao galpão. Nada. Voltou para casa, sentou-se à mesa, olhou para o cheque. R$17.400 que não serviam de nada se Marcelo não aparecesse. Ao meio-dia, o telefone tocou.
Número desconhecido. Atendeu com o coração disparado. Rafael! A voz era feminina, jovem. Meu nome é Júlia. Sou filha do Marcelo. Ele não esperava aquilo. Sim, meu pai me contou sobre a aposta. Eu acho que ele está errado. Tá fugindo porque percebeu que você conseguiu o dinheiro. Isso é covardia. Você pode fazer ele aparecer? Não, mas posso te dizer onde ele está. Almoçando no clube como todo domingo. Se você for lá, ele não vai ter como fugir. Tem gente demais, a imagem dele fica em jogo. Rafael anotou o endereço. Desligou, pegou a moto, acelerou. O clube ficava na Zona Sul, área nobre. Quando chegou, o segurança barrou na entrada. Só sócio. Preciso falar com Marcelo Tavares. É urgente. Ele não quer falar com ninguém. Rafael pensou rápido. Ligou para Gustavo. Preciso entrar no clube. Como faço? Espera aí. Gustavo fez algumas ligações. Voltou. Tá resolvido. O pai de um amigo meu é sócio. Ele vai te buscar na entrada em 5 minutos. De fato, logo apareceu um senhor de cabelos brancos, terno claro, sorriso simpático. Você é o Rafael? Gustavo me contou tudo. Vem comigo. Entraram juntos. O clube era enorme, gramados impecáveis, piscinas cristalinas. No restaurante, Marcelo almoçava com a família. Esposa, filha, 2 rapazes que pareciam filhos também. Quando viu Rafael, seu rosto se contorceu. Rafael caminhou direto até a mesa, segurando o cheque. Vim comprar a Kombi. O restaurante inteiro virou para olhar. Marcelo forçou um sorriso. Rafael, que surpresa! Mas hoje é domingo, não é dia de negócio. A aposta vence hoje. O senhor prometeu. E eu vou cumprir. Segunda-feira. Segunda não entra no prazo. Rafael colocou o cheque sobre a mesa. R$17.400. Muito mais que 100. Quero comprar a Kombi agora. A esposa de Marcelo franziu a testa. Que história é essa? Júlia, a filha, interveio. Pai fez uma aposta com ele, mãe. Prometeu uma BMW se ele conseguisse comprar a Kombi velha. E ele conseguiu. Marcelo fuzilou a filha com os olhos. Isso é entre eu e ele. O senhor que acompanhava Rafael se aproximou. Marcelo, o rapaz está certo. Você deu sua palavra. Tem até documento assinado, segundo me disseram. Você não se mete, Arthur. Me meto sim, porque isso aqui é um clube de gente honrada. E quebrar palavra não é coisa de gente honrada. O silêncio foi constrangedor. Todos observavam. Marcelo percebeu que estava encurralado. Se recusasse ali, diante de todos, sua reputação ficaria manchada. Ele respirou fundo. Tentou recuperar o controle. Tá bom, vamos resolver isso, mas não aqui. Aqui mesmo, disse Rafael, com testemunhas. Marcelo cerrou os dentes. Você quer a Kombi? Então me paga os R$100, assina um recibo e segunda eu entrego a documentação. Não. Preciso do documento hoje. A aposta vence às 23h59. O cartório está fechado. Gustavo, que chegara no meio da confusão, interveio. Não precisa cartório. Basta um contrato particular de compra e venda com assinatura de testemunhas. Tem valor legal. Marcelo olhou ao redor. Viu que não tinha saída. Alguém tem papel aqui? Arthur puxou um bloco de anotações da pasta. Gustavo redigiu o contrato à mão com todos os dados. Vendedor, comprador, veículo, valor. Marcelo assinou com raiva. 2 testemunhas assinaram, Arthur e outro sócio que se ofereceu. Rafael assinou por último, entregou o cheque. Pronto, disse. A Kombi é minha. E a BMW? Vem buscar segunda. Não, hoje. A concessionária está fechada. Então abre! Marcelo explodiu. Você está achando o quê? Que eu sou o teu empregado? Júlia tocou o braço do pai. Pai, para! Você prometeu. Cumpre! A esposa também interferiu, voz baixa, mas firme. Marcelo, você está fazendo papel de ridículo. Cumpre logo isso. Ele levantou-se bruscamente, pegou o celular, ligou para alguém. Abre a loja, agora. Não, não é opcional, abre. Desligou, olhou para Rafael com ódio. 1 hora, na concessionária principal. Rafael assentiu. 1 hora depois, estava diante da vitrine.
A BMW brilhava sob os holofotes. Marcelo chegou em outro carro, acompanhado de um funcionário que abriu a loja. Entraram. Ele pegou a chave, jogou para Rafael. Tá feliz? Quero o documento. Vai demorar uns dias. Transferência de veículo não é instantânea. Gustavo, que continuava junto, corrigiu. Pode fazer um recibo de compra e venda também. O carro já pode circular enquanto a transferência não sai. Marcelo bufou, mas fez. Assinou tudo. Carimbou, entregou. Rafael segurou os papéis, olhou para o carro, depois para Marcelo. Obrigado. Sai da minha frente. Rafael saiu, levando a BMW. Mas algo ainda o incomodava. A Kombi. Por que Marcelo tinha tanto interesse em dificultar a venda? Por que fugiu tanto? Na segunda-feira, foi buscar a Kombi no galpão. Marcelo já havia autorizado a retirada. Um funcionário entregou a chave. É essa aí. Só ferrugem. Boa sorte. Rafael abriu a porta traseira. Interior completamente vazio, exceto por uma caixa de papelão velha encostada no canto. Abriu. Dentro, documentos antigos. Notas fiscais, contratos, recibos. Examinou com cuidado e então viu. No fundo da caixa, envelope lacrado com carimbo de advogado. Abriu. Era um testamento de um empresário chamado Valdir Gomes, falecido 15 anos atrás. E no testamento, uma cláusula. Deixo metade de meus bens ao funcionário que me foi fiel até o fim, Marcelo Tavares, e metade ao meu filho legítimo, se ele for encontrado. Rafael folheou os documentos anexos. Havia uma certidão de nascimento. Valdir Gomes tinha tido um filho com uma funcionária, anos antes. Filho nunca reconhecido oficialmente, mas mencionado no testamento. E o nome da mãe do garoto era conhecido, Cláudia Mendes da Silva. Rafael sentiu o mundo girar. Cláudia era sua avó. Seu pai, Cláudio, era neto de Valdir. Isso fazia dele bisneto. Mais papéis confirmavam. Valdir deixara instruções para que, caso o filho ou seus descendentes fossem encontrados, metade dos bens fosse entregue. Mas Marcelo, o outro herdeiro, escondera tudo. Guardara a Kombi trancada por anos, com os documentos dentro, para que ninguém descobrisse. A 11ª reviravolta, a descoberta de uma herança oculta. Rafael procurou Gustavo, mostrou tudo. O advogado analisou com cuidado. Isso é sério. Você tem direito legal a uma fortuna. Precisa entrar na justiça. Quanto tempo demora? Anos, talvez. Mas com esses documentos, você tem um caso sólido. Rafael respirou fundo. Não queria brigar por dinheiro, mas não podia deixar passar. Vamos fazer diferente. Chama o Marcelo para uma reunião. Diz que achamos os papéis. A reunião aconteceu na quarta-feira, em um escritório neutro. Marcelo chegou tenso, acompanhado de seus advogados. Gustavo apresentou os documentos. O silêncio foi sepulcral. Um dos advogados de Marcelo tentou desqualificar. Esses papéis podem ser falsos. Podem, concordou Gustavo. Mas vamos verificar. E enquanto isso, vamos pedir bloqueio de todos os bens até a conclusão da investigação. Marcelo empalideceu. Isso vai destruir meus negócios. Deveria ter pensado nisso antes de esconder a verdade. Houve negociações tensas. Marcelo tentou oferecer dinheiro para Rafael desistir. Rafael recusou. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade, sobre reconhecimento. Finalmente pressionado, Marcelo cedeu. O que você quer? Rafael pensou. Quero metade do que me é de direito conforme o testamento. Mas quero mais uma coisa. O quê? Um pedido público de desculpas. Na frente das mesmas pessoas que estavam naquela sala quando você me humilhou. Marcelo tentou recusar, mas seus advogados o convenceram. É isso ou anos de processo e exposição pública? Escolhe. Na sexta-feira foi organizado um jantar. As mesmas 8 pessoas da primeira noite. Marcelo, de pé, leu um texto preparado. Eu, Marcelo Tavares, reconheço publicamente que agi de forma inadequada e desrespeitosa com Rafael Mendes da Silva. Minha atitude foi motivada por arrogância e preconceito.
Peço desculpas sinceras pelo constrangimento causado e reconheço que ele demonstrou dignidade, coragem e determinação, onde eu demonstrei apenas mesquinhez. As palavras saíram amargas de sua boca, mas saíram. Os presentes ouviram em silêncio. Alguns pareciam constrangidos, outros satisfeitos. Quando terminou, Marcelo sentou-se sem olhar para ninguém. Rafael agradeceu com um aceno de cabeça. Não havia prazer na humilhação alheia, mas havia justiça. Os trâmites legais demoraram 6 meses. Perícias confirmaram a autenticidade dos documentos. O testamento foi validado. Rafael recebeu sua parte, uma quantia significativa, suficiente para mudar completamente de vida. Mas ele não guardou tudo para si. Lembrou-se de como chegara até ali. Dona Lourdes, seu Joaquim, Sônia da agência, Gustavo, Júlia, Arthur. Pessoas que o ajudaram sem esperar nada em troca. Pessoas que acreditaram quando seria mais fácil duvidar. Organizou uma reunião com todos eles. Explicou que queria criar um fundo comunitário. Metade do dinheiro seria investido em um projeto, uma cooperativa de motoboys, com manutenção subsidiada, seguro coletivo, refeitório comunitário e um fundo de emergência para quem precisasse. A outra metade financiaria bolsas de estudo para filhos de trabalhadores do bairro onde crescera. Eu não consegui isso sozinho, disse. Cada um de vocês me deu algo quando eu não tinha nada. Agora isso volta para a comunidade. Dona Lourdes chorou. Seu Joaquim abraçou Rafael como a um filho. Sônia sorriu, emocionada. Gustavo apertou sua mão com firmeza. Você é mais digno que qualquer um daqueles homens de terno. A cooperativa foi inaugurada 3 meses depois. No primeiro mês, 20 motoboys se inscreveram. No segundo, 50. No sexto, 200. O espaço virou referência. Mecânicos honestos, preços justos, ambiente de respeito. Quem chegava ali não era apenas mais um número. Era parte de algo maior. As bolsas de estudo começaram no ano seguinte. 10 jovens no primeiro ano, depois 20, depois 40, filhos de faxineiras, pedreiros, cozinheiras, seguranças, gente que jamais teria acesso à educação de qualidade. Agora tinham. Rafael não abandonou a moto. Continuou trabalhando, mas agora como coordenador da cooperativa. Usava a BMW nos finais de semana, mas durante a semana pilotava a mesma moto de sempre. Não quero esquecer de onde vim, dizia. A Kombi enferrujada foi restaurada. Não para uso, mas como símbolo. Foi colocada na entrada da cooperativa com uma placa, Lata Velha. Lembrança de que ninguém deve ser subestimado pelo que aparenta ter. Marcelo Tavares perdeu muito naquele processo. Não apenas dinheiro, mas respeito. Sua reputação nunca se recuperou completamente. Alguns o evitavam em eventos sociais. Outros o tratavam com frieza. Ele tentou reverter a situação com filantropia performática, doações públicas, aparições em eventos beneficentes. Mas todos sabiam que era tarde demais. Júlia, sua filha, rompeu parcialmente com o pai. Não cortou relações, mas deixou claro que não compactuava com seus métodos. Ela começou a frequentar a cooperativa, oferecendo aulas de gestão financeira gratuitamente. Quero consertar o que meu pai quebrou, disse a Rafael. Você não tem culpa do que ele fez. Não, mas tenho responsabilidade sobre o que eu faço a partir de agora. Os dois se tornaram amigos improváveis. Júlia trazia outros jovens de famílias ricas, sensibilizados pela história. Criaram uma rede de apoio. Empresários éticos começaram a contratar preferencialmente os motoboys da cooperativa. O ciclo começava a se inverter. 1 ano depois da aposta, Rafael foi convidado para dar uma palestra em uma universidade. O tema, dignidade e trabalho. Ele aceitou, mas com receio. Nunca havia falado em público. Quando subiu ao palco, viu centenas de rostos jovens. Sentiu o peso da expectativa. Começou hesitante, contando a história desde o início. A entrega, a humilhação, a aposta. À medida que falava, a voz ficava mais firme.
Contou sobre o título de capitalização, sobre as dificuldades, sobre as pessoas que o ajudaram, sobre a descoberta dos documentos, sobre a herança, sobre a decisão de compartilhar. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos. Depois, aplausos, não educados, mas entusiasmados. Alguns alunos se levantaram, outros também. Em minutos, toda a plateia estava de pé. Uma aluna se aproximou depois, olhos marejados. Minha mãe é diarista. Eu estudo aqui com bolsa do governo. Sempre achei que tinha que esconder isso, que era motivo de vergonha. Hoje entendi que é motivo de orgulho. Rafael abraçou a garota. Nunca se envergonhe de onde você veio. Se envergonhe apenas se esquecer. Marcelo, sabendo da palestra através de conhecidos, assistiu a um vídeo gravado por alguém da plateia. Sozinho em seu escritório, viu Rafael falar sobre dignidade, respeito, justiça. Viu os aplausos. E pela primeira vez, sentiu algo que não esperava. Vergonha genuína. Não vergonha de ter sido exposto, mas vergonha de quem realmente era. Tentou ligar para Rafael algumas vezes. Nunca completou a ligação. O que diria? As desculpas públicas haviam sido forçadas. Palavras vazias lidas de um papel. Como pedir perdão de verdade? Rafael, por sua vez, não nutria ódio. Não pensava em Marcelo com frequência. Havia coisas mais importantes. A cooperativa crescia, as bolsas se expandiam, vidas mudavam. O passado era lição, não prisão. 2 anos após o início de tudo, a cooperativa ganhou um prêmio nacional de empreendedorismo social. Rafael foi a Brasília receber. No palco, ao lado de autoridades e empresários, lembrou-se da noite no escritório de Marcelo. De como se sentira pequeno, invisível, descartável. Eu era apenas um motoboy, disse ao microfone. Para muitos, isso significava que eu era ninguém, mas ser motoboy é ser essencial. Somos nós que levamos comida, remédio, documentos urgentes. Somos nós que enfrentamos chuva, trânsito, perigo e merecemos respeito. Todos nós, em qualquer profissão, merecemos dignidade. As palavras ecoaram. Foram reproduzidas em jornais, sites, redes sociais. O vídeo viralizou, milhões de visualizações. Comentários emocionados de trabalhadores de todas as áreas. Sou entregador e chorei, dizia um. Sou faxineira e me senti vista, dizia outra. Sou pedreiro e isso me deu forças, dizia mais um. A história de Rafael se tornou símbolo, não de vingança ou revanche, mas de transformação, de como uma aposta cruel pode se tornar oportunidade, de como a humilhação pode gerar mobilização, de como um homem sozinho, armado apenas de dignidade, pode mudar não só sua vida, mas a de centenas. Gustavo abriu um escritório focado em causas trabalhistas, oferecendo atendimento gratuito a quem não podia pagar. Você me lembrou porque entrei no direito, disse a Rafael. Não era para defender poderosos, era para dar voz aos silenciados. Sônia foi promovida no banco, mas nunca esqueceu. Criou um programa interno para agilizar resgates de títulos antigos, facilitando para pessoas em situação vulnerável. Você me ensinou que burocracia não pode ser desculpa para injustiça. Dona Lourdes e seu Joaquim se tornaram figuras conhecidas no bairro. Eram frequentemente procurados por jovens que precisavam de conselho, testemunho, apoio. Nós só fizemos o certo, diziam. Qualquer um faria. Mas nem todos fariam. E nisso estava a beleza. Cada pequeno gesto de solidariedade tinha sido fundamental. Cada assinatura, cada ligação, cada palavra de apoio. Sozinho, Rafael não teria conseguido. Juntos, foram imbatíveis. A Kombi restaurada se tornou atração. Crianças do bairro pediam para tirar foto. Adultos paravam para ler a placa, para entender a história. Alguns choravam, outros sorriam. Todos saíam pensativos. Rafael recebia cartas, centenas, depois milhares. Pessoas contando suas próprias histórias de humilhação, de superação, de resistência. Você me inspirou a não desistir, diziam. Eu estava prestes a abandonar tudo,
mas sua história me deu coragem. Ele tentava responder todas. Quando não conseguia mais, gravava vídeos. Mensagens simples, diretas, honestas. Não desista. Você vale mais do que qualquer um pode imaginar. Sua dignidade não depende da aprovação de ninguém. 3 anos depois, Marcelo apareceu na cooperativa. Sem avisar. Chegou sozinho, em um carro simples, sem motorista. Pediu para falar com Rafael. A recepcionista hesitou, mas chamou. Rafael desceu. Os dois se encararam. Marcelo parecia menor, mais velho. Os cabelos mais brancos, os ombros curvados. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, começou Marcelo. Mas precisava vir, precisava dizer pessoalmente, eu errei, não só naquela noite, mas em toda a minha vida. Construí um império pisando em pessoas. Achava que isso era sucesso, era apenas vazio. Rafael ouviu em silêncio. Não espero perdão, continuou Marcelo. Não mereço, mas queria que soubesse. Você me mudou. Não da forma que eu gostaria, mas da forma que eu precisava. Perdi amigos, perdi respeito, perdi até parte da minha família. E foi o melhor que poderia ter acontecido, porque me obrigou a enxergar quem eu realmente era. E quem você é agora? Perguntou Rafael. Marcelo hesitou. Não sei ainda, mas estou tentando descobrir. Comecei a fazer trabalho voluntário. Nada grandioso, nada público. Só ajudar, como deveria ter feito desde sempre. Rafael assentiu. É um começo. Posso fazer algo aqui? Não quero holofotes. Só quero ajudar. Rafael pensou. Havia desconfiança natural, mas também havia a lembrança de suas próprias palavras. Dignidade para todos. E isso incluía até mesmo quem errou. Temos aulas de mecânica para iniciantes. Precisamos de voluntários para ajudar com material, organizar ferramentas, esse tipo de coisa. É trabalho braçal, sujo, interessado. Marcelo engoliu em seco. Era humilhante para alguém acostumado a mandar, mas era justo. Interessado. Ele começou na semana seguinte. Chegava cedo, ficava até tarde. Não falava muito, apenas trabalhava. Alguns motoboys o reconheciam, faziam comentários ácidos. Ele aceitava em silêncio. Não reclamava, não se defendia, apenas continuava. Com o tempo, a hostilidade diminuiu. Não porque ele fosse perdoado, mas porque demonstrava consistência. Semana após semana, mês após mês, ali estava ele, limpando ferramentas, organizando peças, ajudando quem precisava. Um dia, um motoboy jovem, novo na cooperativa, perguntou a Marcelo: por que você está aqui? Cara da sua idade, com dinheiro, podia estar em qualquer lugar. Marcelo olhou para as próprias mãos, sujas de graxa. Porque passei a vida inteira no lugar errado. Agora estou tentando encontrar o certo. A resposta circulou. Alguns se comoveram, outros permaneceram céticos. Rafael mantinha distância, observando. Não era sobre perdão imediato, era sobre transformação genuína. E isso levava tempo. 4 anos após a aposta inicial, a cooperativa tinha 500 membros. As bolsas de estudo haviam beneficiado 120 jovens. 3 deles já estavam na universidade. 2 haviam aberto pequenos negócios. 1 se tornara professor. Rafael, agora com 36 anos, olhava para tudo aquilo com uma mistura de orgulho e espanto. Como algo tão grande havia nascido de algo tão pequeno, de uma aposta cruel, de uma noite de humilhação? Por que você transformou dor em propósito? Disse Dona Lourdes certa vez. Muitos teriam pegado o dinheiro e desaparecido. Você ficou e construiu. Não foi só eu, não, mas você começou, e isso fez toda a diferença. A história de Rafael se tornou estudo de caso em universidades, tema de documentários, inspiração para projetos similares em outras cidades. Cooperativas de entregadores, faxineiras, pedreiros, costureiras começaram a surgir seguindo o modelo. Cada uma adaptada à sua realidade, mas todas baseadas nos mesmos princípios: dignidade, solidariedade, respeito. Marcelo continuava aparecendo. Já não era mais uma surpresa. Tornara-se parte discreta do cotidiano. Não era celebrado, mas era aceito.
E para ele, isso era mais do que suficiente. Certa tarde, enquanto organizavam um evento de final de ano, Rafael e Marcelo se viram trabalhando lado a lado, montando mesas e cadeiras. Houve um momento de silêncio constrangido. Depois, Marcelo falou: "Obrigado." Rafael parou, olhou para ele. "Por quê?" "Por não ter me destruído quando podia, por ter me dado uma chance de tentar ser melhor. Eu não te dei nada. Você que escolheu vir. Mas você me deixou ficar. Muitos não teriam deixado." Rafael voltou ao trabalho. Dignidade não é só para quem merece, é para todos, inclusive para quem precisa reconquistar. As palavras ficaram suspensas no ar. Marcelo assentiu, silencioso, e continuou montando as mesas. A festa de final de ano foi grande. Centenas de pessoas. Motoboys, famílias, voluntários, parceiros, comida farta, música ao vivo, crianças correndo. No centro do pátio, a Kombi restaurada e iluminada, símbolo de tudo que haviam construído. Rafael foi chamado para discursar. Subiu em um pequeno palanque improvisado. Olhou para a multidão, rostos conhecidos, rostos novos, gente de todas as idades, todas as origens, unidos por algo simples, mas poderoso, a crença de que todos merecem respeito. "Há 4 anos", começou, "eu era apenas mais um motoboy invisível. Entrei em um escritório de luxo para fazer uma entrega e fui humilhado por diversão. Naquele momento, me senti a menor pessoa do mundo. Mas algo aconteceu. Eu não aceitei. Não aceitei ser tratado como nada. E vocês, todos vocês, me ajudaram a provar que eu era alguém." Aplausos interromperam. Ele esperou o silêncio voltar. "Hoje não estamos aqui apenas para comemorar o sucesso de uma cooperativa. Estamos aqui para comemorar algo maior. A vitória da dignidade sobre a arrogância. Da solidariedade sobre o individualismo. Da justiça sobre a opressão. E isso não é mérito meu. É mérito de cada um que acreditou, que ajudou, que não desistiu." Mais aplausos. Rafael viu Dona Lourdes enxugando lágrimas. Seu Joaquim sorrindo largo. Sônia acenando. Gustavo com o polegar levantado. Júlia aplaudindo entusiasticamente. E no fundo discreto Marcelo. Não aplaudia. Apenas observava, com uma expressão que mesclava tristeza e algo parecido com redenção. "O futuro é incerto", continuou Rafael. "Não sei o que vem pela frente, mas sei que enquanto estivermos juntos, enquanto mantivermos nossos princípios, nada poderá nos derrubar. Porque aprendemos a lição mais importante. Sozinhos somos frágeis, mas unidos somos imbatíveis." A festa durou até tarde. Quando todos foram embora, Rafael ficou sozinho no pátio vazio. Olhou para a Kombi, tocou a lataria fria. Lembrou-se da noite do escritório, da sensação de impotência, da raiva contida. Depois, lembrou-se de tudo que veio depois. As batalhas, as vitórias, as transformações. E percebeu algo. Aquela humilhação, por mais dolorosa que fosse, tinha sido o catalisador. Sem ela, nada disso existiria. Não significava que a humilhação fosse boa. Significava que ele havia escolhido transformá-la em algo bom. E essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, definia quem ele era. Pegou a chave da BMW, ainda guardada no bolso. Raramente a usava. Preferia a moto. Mas naquela noite decidiu dirigir o carro até em casa. Não por ostentação, mas por lembrança. Lembrança de que o impossível é apenas uma aposta que ainda não foi aceita. No caminho, parou em um sinal vermelho. Um motoboy parou ao lado, uniforme surrado, capacete arranhado. Olhou para a BMW com aquele olhar que Rafael conhecia bem. Mistura de admiração e resignação. O olhar de quem acha que certos lugares nunca serão seus. Rafael abaixou o vidro. "Boa noite." O motoboy se assustou. "Boa noite, senhor." "Cansado?" "Sempre." Um sorriso tímido. "Conhece a cooperativa Dignidade?" "Ouvi falar. Dizem que é boa." "É. Passa lá amanhã. Talvez a gente possa te ajudar." "Sério? Sério? E lembra de uma coisa. Não importa o que te digam, você não é invisível. Você é essencial." O sinal abriu.
Rafael acenou e seguiu. Pelo retrovisor viu o motoboy parado, ainda processando as palavras. Sorriu. Uma semente plantada. Talvez germinasse. Chegou em casa, apartamento maior agora, mas sem luxos excessivos. O essencial. Sempre o essencial. Sentou-se no sofá, ligou a TV. Notícias comuns. Políticos brigando, economia oscilando, violência em algum lugar distante. Desligou. Pegou um caderno velho, abriu na primeira página. Ali, colada, estava a aposta original. O papel amarelado, assinatura de Marcelo em tinta azul, testemunhas ao lado. Comprometo-me a doar o veículo BMW. Passou os dedos sobre as palavras. Tanto peso em tão poucas linhas. Tanto significado em um gesto tão simples. Virou a página. Havia anotações. Nomes de pessoas que ajudaram. Datas importantes. Obstáculos superados. Um diário improvisado da jornada. Leu algumas Dia 1, entradas. Aceitei a aposta. Não sei se foi coragem ou loucura. Dia 3, descobri que o título vale algo. Pequena esperança. Dia 5, testemunhas encontradas. O impossível parece menos impossível. Dia 7, comprei a Kombi. Contra todas as probabilidades. Dia 8, descobri os documentos. Tudo mudou. Fechou o caderno. Guardou de volta na gaveta. Não precisava reler. Cada momento estava gravado na memória, na alma. Foi para a cama, mas o sono demorou. Ficou olhando o teto, pensando em tudo. Em como a vida podia virar em um instante. Como uma noite pode mudar tudo. Como as pessoas subestimam o poder da dignidade. Pensou em Marcelo. Em como ele caíra de seu pedestal. Mas também em como ele tentava, à sua maneira torta, reconstruir-se. Seria possível perdoar completamente? Rafael não sabia, talvez não fosse necessário. Talvez coexistir já fosse suficiente. Pensou em todos os motoboys que ainda sofriam humilhações diárias, em todas as pessoas invisibilizadas, em todos os que eram tratados como menos por fazerem trabalhos considerados menores. Quanto ainda havia a fazer. A cooperativa era um começo, as bolsas, outro, mas precisava crescer, se espalhar, se multiplicar. A luta não acabara, apenas começara. Finalmente dormiu. Sonhou com estradas, motos, entregas. Mas no sonho, cada entrega era recebida com respeito. Cada motoboy era visto, reconhecido, valorizado. Um sonho simples, mas ainda distante da realidade. Acordou com o celular tocando. Era cedo, sol apenas começando a clarear. Atendeu com voz rouca. Rafael? A voz era de uma mulher jovem. Meu nome é Carla, sou motoboy. Quer dizer, motogirl. Me falaram da cooperativa. Eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Sofri um acidente semana passada, moto quebrada, sem dinheiro para consertar. E a empresa me desligou porque não posso trabalhar. Tô desesperada. Rafael sentou-se na cama. Onde você está? Na Zona Leste, bairro Itaquera. Aguarda aí. Vou mandar alguém buscar você. Traz a moto, traz os documentos, a gente resolve. Sério, mas eu não tenho como pagar. O fundo é para isso, para quem precisa. Vem. Desligou, ligou para o mecânico da cooperativa. Explicou a situação. Prioridade máxima. Conserta a moto dela e não cobra nada. Fechado, chefe. Levantou, tomou banho rápido, saiu. Mais um dia, mais uma pessoa para ajudar. Mais uma pequena vitória contra a invisibilidade. Quando chegou à cooperativa, Carla já estava lá. Moça nova, não mais de 25 anos, rosto cansado, olhos vermelhos de quem chorou muito. A moto estava destruída, guidão torto, carenagem quebrada, motor fazendo barulho estranho. Vai dar para consertar? Ela perguntou ao mecânico. Ele examinou com cuidado. Vai, umas 3 horas de trabalho. Meio-dia tá pronta. Carla quase desabou. Obrigada. Muito obrigada. Eu não sei como agradecer. Rafael colocou a mão em seu ombro. Não precisa agradecer. Só promete uma coisa. Quando você estiver bem de novo, se vir alguém precisando de ajuda, você ajuda também. É assim que funciona aqui. Ela assentiu, engolindo o choro. Prometo.
E ali, naquele gesto simples, Rafael viu o reflexo de tudo que havia construído. Não era sobre ele, nunca fora. Era sobre criar uma rede onde ninguém caía sozinho, onde sempre havia uma mão estendida. Os meses passaram. A cooperativa continuou crescendo. Novos membros, novos projetos, novos desafios. Houve momentos difíceis. Crises financeiras, conflitos internos, problemas burocráticos, mas sempre encontravam soluções, sempre juntos. Marcelo continuava aparecendo, silencioso, discreto, trabalhador. Já não era mais o empresário arrogante. Era apenas um homem tentando consertar seus erros. Alguns o perdoaram, outros não, mas todos o respeitavam pelo esforço. Um dia, ele trouxe um cheque, grande, muito grande. É de uma venda que fiz. Não preciso de tanto. Quero doar para a cooperativa. Rafael olhou o valor. Daria para expandir, criar novas frentes, mas hesitou. Por quê? Porque cansei de acumular. Quero distribuir. E não há lugar melhor que aqui. Rafael aceitou. Não por obrigação, mas porque reconheceu sinceridade. O dinheiro foi bem usado. Mais bolsas, mais equipamentos, mais alcance. 5 anos após a aposta, um jornalista pediu para fazer uma reportagem especial. Rafael aceitou. A matéria foi publicada em uma revista de circulação nacional. Página dupla, fotos grandes, depoimentos de várias pessoas. O título: A aposta que mudou uma comunidade. A reportagem contava tudo desde o início. A humilhação, a reviravolta, a transformação. Entrevistou Rafael, Marcelo, Dona Lourdes, Gustavo, membros da cooperativa, beneficiários das bolsas. Eu era o vilão dessa história, disse Marcelo na entrevista. E em muitas formas ainda sou. Não há como apagar o que fiz, mas posso tentar construir algo novo. É tudo que me resta. Ele me humilhou profundamente, disse Rafael. Mas hoje vejo que aquele momento, por mais doloroso, foi transformador. Não por causa dele, mas apesar dele. Mostrou que podemos escolher como reagir à crueldade. Podemos nos tornar cruéis também, ou podemos construir algo melhor. A reportagem viralizou, foi compartilhada milhões de vezes, gerou debates sobre trabalho, dignidade, classe social, redenção. Nem todos concordavam com tudo. Alguns achavam que Marcelo não merecia segunda chance. Outros achavam que Rafael era ingênuo, mas todos concordavam em uma coisa: a história era poderosa. Convites começaram a chegar, para palestras, entrevistas, eventos. Rafael aceitava alguns, recusava outros. Não queria virar celebridade, queria continuar trabalhando, construindo, ajudando. A cooperativa abriu filiais em outras cidades, primeiro em São Paulo, depois no Rio, depois em Belo Horizonte. Sempre o mesmo modelo: autogestão, solidariedade, respeito. Cada filial adaptada à realidade local, mas mantendo os princípios fundamentais. 6 anos depois, havia mais de 2.000 membros espalhados pelo país. As bolsas haviam beneficiado mais de 500 jovens. Desses, 50 já estavam formados, trabalhando, construindo suas vidas. Um deles, Pedro, filho de uma faxineira, formou-se em engenharia. Voltou para agradecer pessoalmente a Rafael. Eu não estaria aqui sem você. Você estaria. Só teria levado mais tempo. Eu apenas facilitei. Não, você me deu esperança. E esperança é tudo. Pedro voltou para sua cidade natal, no interior, e criou uma cooperativa lá também, seguindo o modelo, adaptando às necessidades locais. O ciclo se multiplicava. Rafael, agora com 40 anos, olhava para tudo com uma mistura de orgulho e humildade. Orgulho pelo que construíram. Humildade por saber que ele fora apenas um catalisador. A verdadeira força vinha das pessoas, de cada motoboy que não desistiu, de cada voluntário que doou seu tempo, de cada doador que acreditou. Marcelo, agora com 65, havia mudado completamente. Vendera suas concessionárias, mantivera apenas uma, pequena, gerenciada por outra pessoa. Dedicava a maior parte do tempo ao trabalho voluntário, não só na cooperativa, mas em outras causas.
moradores de rua, dependentes químicos, idosos abandonados. Estou tentando compensar, disse certa vez a Rafael. Não há como compensar completamente, mas importa que você tente. Você me perdoa? Rafael pensou. Perdão, palavra complicada. Significava esquecer, significava absolver, ou significava apenas liberar o ressentimento? Eu não te odeio, respondeu, e reconheço seu esforço. Se isso é perdão, então sim. Se perdão significa que tudo está esquecido, então não. Mas podemos coexistir, e isso já é muito. Marcelo assentiu. Esperava mais? Talvez, mas aceitou o que foi oferecido. A Kombi, sempre no centro do pátio, tornou-se quase um monumento. Crianças brincavam ao redor. Adultos tiravam fotos. Todos conheciam a história. Era transmitida de boca em boca, de geração em geração. Vê aquela lata velha? Diziam os pais aos filhos. Ali dentro tinha documentos que mudaram a vida de muita gente. Ensina uma coisa: nunca julgue nada pela aparência. O que parece lixo pode guardar tesouros. Os anos continuaram passando. A cooperativa completou uma década. Rafael organizou uma grande celebração. Milhares de pessoas compareceram. Foi montado um palco, bandas tocaram, comida foi servida gratuitamente. No centro de tudo, a Kombi, agora pintada com cores vibrantes, coberta de mensagens de gratidão escritas por quem for ajudado. Obrigado por me dar dignidade quando eu não tinha nada. Você salvou minha família da fome. Por causa de você, meu filho está na universidade. Aprendi que ser pobre não é ser inferior. Rafael leu cada mensagem. Algumas o fizeram sorrir, outras o fizeram chorar. Todas o fizeram sentir que valera a pena. Cada obstáculo, cada luta, cada momento de dúvida. Tudo valera a pena. No meio da festa, uma surpresa. Júlia, a filha de Marcelo, subiu ao palco com um violão. Cantou uma música que ela mesma compusera, inspirada na história toda. A letra falava sobre queda e redenção, sobre arrogância e humildade, sobre como o orgulho pode cegar e a humilhação pode despertar. Quem ri do outro sem saber sua dor, constrói um trono de papelão, e quando o vento sopra mais forte, o trono cai, só resta o chão. A música era simples, mas profunda. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. Depois, aplausos. Marcelo, no fundo da multidão, chorava abertamente. Sua filha dedicara a canção a ele, mas também a Rafael. A todos os envolvidos. A transformação coletiva. Depois da apresentação, Júlia desceu e abraçou o pai. Eu te amo, disse, mesmo com tudo que aconteceu. Porque você me ensinou sem querer a não ser como você era, e isso é valioso. Marcelo segurou a filha, incapaz de falar. Apenas chorou. Lágrimas de arrependimento, mas também de gratidão. Gratidão por ainda ter alguém que o amasse apesar de tudo. Rafael observava de longe. Não havia prazer em ver o sofrimento alheio, mesmo do homem que o humilhara. Havia apenas a consciência de que todos carregam seus fardos e que a redenção, quando genuína, merece ser testemunhada. A noite avançou. As pessoas dançaram, conversaram, celebraram. Quando a festa terminou e todos foram embora, um pequeno grupo ficou para ajudar na limpeza. Rafael, Marcelo, Gustavo, Dona Lourdes, Sônia, Júlia, Pedro e alguns outros. Trabalharam em silêncio, recolhendo copos, desmontando mesas, varrendo o chão. Havia algo de profundamente simbólico naquilo. Os que construíram aquele legado, lado a lado, fazendo o trabalho humilde de limpar, sem glamour, sem holofotes. Apenas o trabalho que precisa ser feito. Quando terminaram, sentaram-se juntos no chão, ao redor da Kombi. Alguém trouxe água, outro trouxe pão. Compartilharam em silêncio. A lua cheia iluminava o pátio vazio. Vocês acreditam que já faz 10 anos? Perguntou Sônia. Parece ontem, disse Dona Lourdes. Lembro quando o Rafael apareceu na minha casa desesperado, pedindo ajuda. Menino magro, olhos cansados, e olha no que se transformou. Não fui só eu, insistiu Rafael. Foram todos vocês.
Você começou, disse Gustavo. E teve coragem de não desistir. Muitos teriam desistido. Marcelo, que até então permanecera calado, finalmente falou. Eu quase o destruí. Quando fiz aquela aposta, era pura maldade. Queria rir, humilhar, me sentir superior. Nunca imaginei que o tiro sairia pela culatra. Não saiu pela culatra, corrigiu Rafael. Saiu do jeito que devia sair. Você plantou veneno, colheu veneno. Eu plantei dignidade, colhi dignidade. As leis da natureza se aplicam às ações humanas também. Ah, você me perdoa? Perguntou Marcelo novamente. A mesma pergunta de anos atrás, mas agora com um peso diferente. Rafael olhou para ele. Viu um homem quebrado, reconstruído, ainda em processo. Viu alguém que lutara contra o próprio ego e perdera, mas que continuava lutando. Eu já disse, não te odeio e reconheço sua transformação. Você não é mais o mesmo homem daquela noite. Nenhum de nós é. Mas você perdoa? Perdoar é complicado. Significa coisas diferentes para cada pessoa. Para mim, significa que eu não carrego mais raiva. Não desejo seu mal. Reconheço o seu esforço. Se isso é perdão, então sim. Mas não espere que eu esqueça. A memória serve para aprender, não para torturar. E eu aprendi muito. Marcelo assentiu. Não era a absolvição completa que talvez desejasse, mas era honesto, e honestidade, ele aprendera, vale mais que conforto. A conversa fluiu pela noite. Relembraram momentos, as dificuldades iniciais, as pequenas vitórias, os obstáculos aparentemente intransponíveis que foram superados. Riram de algumas situações que na época pareceram trágicas. Emocionaram-se com outras que continuavam tocando fundo. O que vem agora? Perguntou Júlia. 10 anos se passaram. E os próximos 10? Rafael pensou. Expandir, não só geograficamente, mas em abrangência. Temos motoboys, mas e os entregadores de aplicativo? E os motoristas de ônibus? E os cobradores? Há tanta gente invisibilizada, tanta gente que merece dignidade. Ambicioso, comentou Gustavo. Necessário, corrigiu Rafael, porque a luta não é só nossa. É de todos que foram pisados, ignorados, descartados. E enquanto houver um sequer nessa situação, o trabalho não está completo. Pedro, o jovem engenheiro, concordou. Já comecei algo parecido na minha cidade. Uma rede de apoio para trabalhadores informais. Pedreiros, pintores, eletricistas, gente que vive no improviso, sem garantias. Estamos construindo um fundo coletivo como aqui. Está vendo? Disse Rafael. Não precisa ser eu, precisa ser nós. Cada um na sua cidade, na sua comunidade, fazendo o que pode. Assim a coisa cresce de verdade. Dona Lourdes, já com quase 80 anos, mas ainda lúcida e atuante, sorriu. Vou morrer feliz, sabendo que ajudei a plantar essa semente. Quando eu era jovem, trabalhava 16 horas por dia costurando. Ninguém me via, ninguém se importava. Se existisse algo assim naquela época, minha vida teria sido diferente. Mas você ajudou a construir para que a vida de outros seja diferente, disse Rafael. E isso vale tanto quanto. Seu Joaquim, agora com mais de 80, já curvado pelo tempo, mas presente, colocou a mão no ombro de Rafael. Seu pai ficaria orgulhoso, menino, muito orgulhoso. Rafael sentiu um aperto no peito. O pai, Cláudio, o homem que comprara um título de capitalização humilde, sem saber que 20 anos depois aquele papel mudaria tudo. Gostaria que ele estivesse aqui para ver. Ele está, disse seu Joaquim. De alguma forma está. As coisas que a gente faz em vida ecoam. Seu pai trabalhou duro, foi honesto, te criou com dignidade, e você multiplicou isso. Ele está aqui, em cada tijolo dessa cooperativa. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, quase sagrado. Cada um perdido em seus próprios pensamentos, em suas próprias memórias. Finalmente começaram a se dispersar. Dona Lourdes foi levada por um neto, seu Joaquim pela filha. Sônia pegou um táxi. Gustavo deu carona para Pedro. Júlia foi com o pai, os dois conversando baixo, consertando pontes. Rafael ficou sozinho, caminhou até a Kombi,
passou a mão pela lataria, fria, sólida, cheia de história. Obrigado, murmurou. Não sabia bem para quem ou para quê. Para o destino, para a vida, para todas as coincidências que se alinharam. Pegou a moto, a velha companheira de tantos anos, nunca a trocara. Funcionava bem, era confiável. Por que mudar? A BMW ficava guardada, usada raramente. Era símbolo, não necessidade. No caminho para casa, parou em um semáforo. Ao lado, outro motoboy, mais velho, capacete rachado, moto barulhenta. Rafael o cumprimentou. Boa noite. Boa noite. Conhece a cooperativa Dignidade? O homem franziu a testa. Acho que já ouvi falar. Passa lá, talvez a gente possa ajudar. Ajudar como? Com o que precisar. Manutenção, seguro, apoio. É para isso que existe. O homem pareceu desconfiado. E qual o preço? Contribuição voluntária, o que puder. E quando puder. Não é sobre dinheiro, é sobre comunidade. O sinal abriu. Rafael acenou e seguiu. Pelo retrovisor, viu o homem parado, pensativo. Mais uma semente. Quem sabe germinaria. Em casa, antes de dormir, Rafael abriu o caderno antigo. Folheou as páginas, releu algumas anotações. Acrescentou uma nova. 10 anos depois. A aposta virou legado. A humilhação virou transformação. O impossível virou cotidiano. Mas a luta continua. Porque sempre continua. Enquanto houver desigualdade, enquanto houver desrespeito, enquanto houver invisibilidade, o trabalho não está completo. E nós, não vamos descansar até que cada trabalhador seja visto, reconhecido, valorizado. Essa é a promessa. Essa é a missão. Guardou de volta. Fechou o caderno. Apagou a luz. Deitou-se. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente, sem sonhos, sem angústias. Apenas o sono reparador de quem sabe que fez o que pôde. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento. A cooperativa se tornou referência nacional. Políticas públicas começaram a ser inspiradas pelo modelo. Leis trabalhistas foram discutidas levando em conta as necessidades apontadas pela rede. Rafael foi convidado para assessorar o governo em questões de trabalho informal. Aceitou com uma condição: que trabalhadores reais, não só especialistas, fossem ouvidos. Vocês precisam escutar quem vive isso na pele, não só quem estuda no papel. A condição foi aceita. Mesas de discussão foram formadas. Motoboys, entregadores, motoristas, faxineiras, todos com voz ativa. Algumas propostas foram implementadas, outras rejeitadas. Mas o importante era o diálogo, o reconhecimento de que essas pessoas existiam, importavam, tinham direito a opinar sobre suas próprias vidas. Marcelo, já aposentado completamente dos negócios, dedicava-se integralmente ao voluntariado. Criar uma fundação própria, focada em reabilitação de pessoas que cometeram erros graves e buscavam recomeçar. Sei o que é cair do pedestal, dizia, e sei como é difícil se levantar. Quero facilitar isso para outros. A fundação teve sucesso moderado. Alguns criticavam, dizendo que ele tentava comprar o perdão. Outros reconheciam a sinceridade. Marcelo não se importava mais com opiniões. Fazia o que achava certo, esperando ou não aprovação. Rafael e Marcelo nunca se tornaram amigos íntimos, mas desenvolveram um respeito mútuo, uma compreensão tácita. Eram duas faces da mesma moeda, um que caíra e se levantara, outro que subira e caíra. Juntos, equilibravam a narrativa. 15 anos após a aposta, Rafael recebeu um convite inesperado. Uma universidade internacional queria lhe conceder um doutorado honoris causa por sua contribuição à dignidade trabalhista. Ele ficou perplexo. Eu nem completei a faculdade, disse ao reitor que o contatou. Mas você construiu algo que muitos com doutorado não conseguiriam. Experiência vale tanto quanto estudo formal, às vezes mais. Rafael aceitou. A cerimônia foi grandiosa. Pessoas de vários países compareceram.
Ele recebeu o título vestindo não um terno caro, mas seu uniforme de motoboy. Limpo, passado, mas ainda o mesmo uniforme. Um gesto simbólico que não passou despercebido. No discurso de aceitação, foi direto. Não vim aqui para ser celebrado. Vim para representar todos os invisíveis. Cada motoboy, cada entregador, cada trabalhador que acorda cedo, dorme tarde e ainda assim é tratado como se não existisse. Esse título não é meu, é de todos eles. E se um dia chegarem aqui e recebê-lo também, terei cumprido minha missão. O discurso foi ovacionado, viralizou novamente. Gerou debates. Alguns o criticaram por falsa humildade. Outros o defenderam como exemplo de genuína empatia. Rafael não ligou para nenhum dos dois lados. Continuou fazendo o que sempre fez: trabalhar, ajudar, construir. Aos 50 anos, Rafael começou a sentir o peso do tempo. O corpo já não era o mesmo. As costas doíam das décadas sobre a moto. Os joelhos reclamavam. Decidiu reduzir o ritmo, não parar, apenas desacelerar. Promoveu novos líderes dentro da cooperativa. Jovens que cresceram vendo o projeto, que entendiam os valores, que poderiam continuar o legado. Aos poucos, passou o bastão. Mas continuou presente, sempre disponível, sempre atento. Marcelo, agora com 82 anos, ainda aparecia ocasionalmente, mais frágil, mais lento, mais persistente. Enquanto eu puder andar, estarei aqui, dizia, e cumpria. Até que um dia não pôde mais, infarto fulminante. Morreu enquanto dormia. Quando Rafael soube, sentiu um vazio estranho. Não era tristeza profunda. Não eram amigos nesse nível, mas era o fim de um capítulo. O antagonista que se tornara coadjuvante, que lutara para se redimir, havia partido. Compareceu ao velório. Poucos estavam lá. Marcelo, apesar dos esforços de redenção, nunca recuperara completamente o círculo social. Muitos o abandonaram quando caiu. Outros nunca o perdoaram. Júlia estava lá, destroçada. Rafael a abraçou. Ele tentou. Disse, e isso conta. Você acha? Acho. Ninguém é só seus piores momentos, nem só seus melhores. Somos a soma confusa de tudo. Seu pai errou muito, mas também tentou consertar. E morreu tentando. Há dignidade nisso. Júlia chorou em seu ombro. Obrigada por tudo, por ter dado a ele uma chance. Ele que aproveitou. Eu só não impedi. O enterro foi discreto. Poucas pessoas. Mas algumas eram da cooperativa. Foram prestar respeito não ao empresário arrogante de 20 anos atrás, mas ao voluntário humilde que varrera chão ao lado deles. Na lápide, Júlia mandou gravar: Marcelo Tavares, errou muito, mas morreu tentando acertar. Rafael achou apropriado. Meses depois, Júlia procurou Rafael. Trazia um envelope. Meu pai deixou isso para você. Rafael abriu. Dentro, uma carta manuscrita, a letra trêmula de quem já estava velho. Rafael, se você está lendo isso, é porque parti. Não sei se há algo depois, mas se houver, espero encontrar paz. Quero que saiba, você salvou minha vida. Não literalmente, mas metaforicamente. Eu estava afundando em minha própria podridão e nem percebia. Aquela noite, quando você aceitou a aposta, começou uma reação em cadeia que me destruiu e me reconstruiu. Não peço perdão. Já pedi em vida. E você respondeu com honestidade. Respeito isso. Mas quero que saiba. Passei meus últimos 15 anos tentando ser melhor. Não consegui apagar o passado, mas construí um presente diferente. E isso só foi possível porque você me mostrou que dignidade não é privilégio de quem tem dinheiro. É direito de quem tem humanidade. Obrigado por não ter me destruído quando podia. Obrigado por ter me deixado tentar. Obrigado por ter me dado a chance de morrer como um homem melhor do que nasci. Marcelo. Rafael dobrou a carta lentamente. Guardou no mesmo caderno onde mantinha os registros da jornada. Mais uma página, mais uma lembrança. Descanse em paz, murmurou. E era sincero. Os anos continuaram. A cooperativa chegou a 20 anos. Rafael, agora com 52, já não trabalhava ativamente.
era mais um conselheiro, um símbolo, uma memória viva do início. Novos desafios surgiram. Tecnologia avançou. Aplicativos mudaram a dinâmica do trabalho. A cooperativa se adaptou, sempre se adaptou. Criaram um aplicativo próprio, gerido pelos trabalhadores, sem intermediários exploradores. Lucros divididos igualmente, decisões tomadas coletivamente. O modelo funcionou, outras cooperativas copiaram. O mercado começou a mudar lentamente, mas consistentemente. Empresas tradicionais se viram forçadas a melhorar condições para competir. Não era a revolução rápida. Era a evolução gradual, mas era progresso. Rafael via tudo com satisfação tranquila. Sabia que não veria o fim da luta. Ninguém veria, porque a luta por dignidade é eterna. Mas cada vitória pequena importava. Cada trabalhador que saía da invisibilidade importava. Cada criança que crescia vendo os pais serem respeitados importava. Aos 60 anos, Rafael decidiu escrever um livro. Não sobre ele, mas sobre todos. A história coletiva, as vozes dos que construíram a cooperativa, dos que foram ajudados, dos que ajudaram. Um mosaico de experiências. O livro levou 3 anos para ser concluído. Centenas de entrevistas, milhares de horas de trabalho. Quando finalmente foi publicado, tornou-se best-seller instantâneo. Não pelo sensacionalismo, mas pela verdade crua. Eram histórias reais, pessoas reais, dor real, superação real. Uma das histórias era de Carla, a motogirl que aparecera anos atrás, moto quebrada, desesperada. Agora era dona de uma pequena empresa de logística, empregava 15 pessoas, tratava todos com respeito. Se não fosse a cooperativa, eu não estaria aqui, teria desistido. A vida já estava me esmagando. Outra era de Pedro, o engenheiro. Construíra não só a cooperativa em sua cidade, mas também uma escola técnica gratuita. Educação é o caminho, mas não educação elitista. Educação que entende a realidade de quem trabalha enquanto estuda. Mais uma era de Dona Lourdes, já falecida quando o livro foi publicado, mas cuja entrevista fora gravada meses antes de partir. Vivi 85 anos. Vi muita coisa. Mas nada me deixou mais orgulhosa que isso. Saber que uma testemunha que dei, um papel que assinei, fez parte de algo tão grande. Morro feliz. O livro se tornou material de estudo em escolas, universidades, movimentos sociais. Não era panfleto, era documento. Registro histórico de como mudança real acontece. Devagar, com esforço, com pessoas comuns fazendo coisas incomuns. Rafael, agora avô de 2 netos, passava as tardes contando histórias para as crianças. Não de heróis fantasiosos, mas de heróis reais. Seu pai, Cláudio, que trabalhou até o último dia. Dona Lourdes, que deu testemunho sem pedir nada em troca. Seu Joaquim, que voltou 400 quilômetros para ajudar. Gustavo, que arriscou a carreira para fazer o certo. Vovô, você é herói? Perguntou a neta mais velha, Clarice, de 7 anos. Rafael sorriu. Não, meu amor. Heróis são de fantasia. Eu sou só alguém que não desistiu, e qualquer um pode ser isso. Mas você conseguiu o impossível. Não existe impossível, existe difícil. Existe que dá medo, mas impossível não existe. Lembra da Kombi? A menina assentiu. Conhecia a história de cor. Então, ninguém achava que eu conseguiria, nem eu às vezes. Mas cada passo pequeno levava ao próximo. E, de repente, o impossível virou realidade. Você também pode fazer isso, qualquer um pode. Eu vou fazer, declarou a menina decidida. Rafael a abraçou. Tenho certeza que vai. Aos 70 anos, Rafael recebeu mais uma homenagem. A rua onde ficava a cooperativa principal foi renomeada Rua Dignidade Operária. Na inauguração da placa, milhares de pessoas compareceram, trabalhadores de todas as áreas, unidos não por classe social ou educação, mas por um princípio simples: todos merecem respeito. Rafael discursou brevemente. Esta rua não tem meu nome, e não deve ter, porque não é sobre mim, nunca foi.
É sobre nós, sobre cada um que acordou cedo demais, dormiu tarde demais e ainda assim não desistiu, sobre cada um que foi invisível e lutou para ser visto. Esta rua é de vocês, sempre foi. O aplauso foi ensurdecedor. Naquela noite, sozinho em casa, Rafael abriu o caderno pela última vez. Folheou as páginas amareladas. Tantas memórias, tanto vivido. Acrescentou uma última anotação. 70 anos, 50 anos desde aquela noite. A aposta, a humilhação, o começo de tudo. Olho para trás e vejo uma estrada longa, difícil, mas bonita. Vi gente nascer, crescer, morrer, vi sonhos se realizarem, vi dignidade ser restaurada, vi o impossível acontecer dezenas de vezes. Não sei quanto tempo me resta, ninguém sabe, mas sei que quando partir, deixarei algo maior que eu. Uma ideia que se espalhou, um princípio que se enraizou, a certeza de que nenhum trabalho é indigno, apenas o desrespeito é. Para quem encontrar este caderno no futuro, continuem. Não deixem a chama apagar. Cada geração tem sua luta. A nossa foi por visibilidade. A de vocês será outra. Mas o princípio é o mesmo. Dignidade para todos. Sempre. Fechou o caderno. Guardou em uma caixa especial com instruções para que fosse doado ao Museu da Cooperativa após sua morte. Era história. Precisava ser preservada. Rafael viveu até os 83 anos. Morreu em paz, dormindo, cercado pela família. Seu funeral foi imenso. Milhares compareceram. Motoboys formaram uma guarda de honra. O cortejo passou pela rua Dignidade Operária, parou em frente à Kombi, seguiu até o cemitério. Não houve discursos longos. Apenas depoimentos breves de pessoas cujas vidas ele tocou. Carla, já avó também. Pedro, agora senador, lutando por leis trabalhistas justas. Um jovem que Rafael nunca conheceu, mas que foi beneficiado por uma das bolsas. Uma mulher que fora socorrida pelo fundo de emergência quando perdeu tudo. Ele nos ensinou que dignidade não se pede, se conquista e se compartilha, disse a mulher chorando. Foi enterrado ao lado do pai, Cláudio. A lápide dizia simplesmente: Rafael Mendes da Silva, motoboy, construtor de dignidade. A cooperativa continuou. Gerações se sucederam. O mundo mudou, mas os princípios permaneceram. Havia 75 filiais espalhadas pelo país, mais de 20 mil membros, centenas de milhares beneficiados direta ou indiretamente. A Kombi permaneceu no centro do pátio principal, intocável. Sagrada. Crianças ainda brincavam ao redor. Adultos ainda paravam para ler as mensagens pintadas na lataria. A história era contada e recontada, cada vez ganhando nuances, mas mantendo a essência. Anos depois da morte de Rafael, em uma tarde comum, um jovem motoboy entrou na cooperativa pela primeira vez. Assustado, desconfiado, desesperado. A moto quebrada, sem dinheiro, sem esperança. A coordenadora o recebeu com um sorriso acolhedor. Seja bem-vindo. Como podemos ajudar? O garoto explicou sua situação. Ela ouviu pacientemente. Vamos resolver. A moto consertamos hoje. E se precisar de outras coisas, conversamos. Por quê? Perguntou ele desconfiado. Por que ajudar um estranho? A coordenadora sorriu. Porque alguém um dia ajudou outro estranho, e esse estranho construiu tudo isso. Agora é nossa vez de continuar. Levou o garoto até a Kombi. Contou a história. O empresário arrogante, a aposta cruel, os 7 dias impossíveis, as 15 reviravoltas, a transformação coletiva. O garoto ouviu hipnotizado. E isso é real? Perguntou ao final. Completamente real. E sabe a melhor parte? Pode acontecer de novo, com você. Porque dignidade não tem dono. Está disponível para todos que se recusam a ser invisíveis. O garoto olhou para a Kombi. Passou a mão na lataria, igual Rafael fizera décadas atrás. Sentiu a história sob os dedos, e algo mudou dentro dele. Uma decisão silenciosa. Uma promessa não verbalizada, não seria mais invisível, e assim
O ciclo continuava. Geração após geração, história após história, cada uma única, cada uma parte do todo. A aposta de Marcelo Tavares, feita em deboche há tanto tempo, transformara-se em legado eterno. Porque não importa quão pequeno você pareça, não importa quão insignificante o mundo diga que você é, quando você se recusa a desistir, quando mantém sua dignidade intacta, quando transforma dor em propósito, o impossível se curva diante de você, e uma lata velha enferrujada se torna monumento. Uma noite de humilhação se torna lenda de superação. Um motoboy invisível se torna símbolo de toda uma luta. Porque no final, não são os poderosos que escrevem a história verdadeira. São os que resistem, os que não aceitam, os que transformam, os que, contra todas as probabilidades, decidem: eu importo, eu existo, eu mereço respeito. E o mundo eventualmente se curva a essa verdade simples, mas inegável. Fim.